Oi pessoal, tudo bem? Não se assustem, sou eu mesmo, de cabelo preso, rabo de cavalo, em razão, assim que acabar a nossa aula eu vou para fisioterapia, e aí para não atrasar eu já tô pronta. Deixa eu ajeitar aqui, tá meio cantinho aqui, peraí. Eu acho que tá meio tortinho, né? Deixa eu ajeitar aqui. Enquanto isso, eu espero vocês entrarem ao vivo. Bom, o tema da aula de hoje, tá? O que a gente vai conversar no nosso terceiro encontro? Nós vamos falar sobre conflito aparente de normas. E se tivermos tempo, a gente já vai começar a trabalhar lei penal no espaço e lei penal no tempo. Então, primeiramente, vamos entender o que é um conflito, também chamado de concurso aparente de normas. Existe um princípio que norteia todo o direito. E não só o penal, mas o civil, administrativo, tributário, constitucional. E esse princípio se chama princípio do non, ne ou no, as três formas estão corretas, bis in idem. Princípio do non bis in idem. Ninguém pode ser, por exemplo, obrigado a pagar o mesmo tributo em razão do mesmo fato gerador duas ou mais vezes. Isso constituiria no direito tributário uma hipótese de bis in idem e não pode haver bis in idem. Ninguém pode ser obrigado a indenizar uma pessoa pelo mesmo dano duas ou mais vezes. Isso também norteia o princípio do non bis in idem. Isso seria uma situação de bis in idem e não pode haver bis in idem no ordenamento jurídico brasileiro, na esfera do direito civil. No direito penal, a gente vai encontrar esse princípio sendo utilizado em vários momentos, em várias circunstâncias. Exemplo: ninguém pode ser condenado duas ou mais vezes pelo mesmo crime. Quando o juiz vai calcular a pena, o juiz não pode cometer, no sistema trifásico, nas três fases de dosimetria da pena privativa de liberdade, nenhum tipo de bis in idem. Então, ele não pode agravar duas ou mais vezes em razão da mesma circunstância. Da mesma forma, ele não pode atenuar a pena duas ou mais vezes em razão da mesma circunstância. Então, esses são alguns exemplos em que o princípio do non bis in idem vai ser observado na esfera penal. Se ninguém pode ser processado, julgado, condenado duas ou mais vezes pelo mesmo crime, então eu não posso ter um conflito de normas que não seja aparente quando isso se caracterizar como um bis in idem. De outra forma, é possível o sujeito ser condenado, sim, por dois ou mais crimes. É o que a gente chama de concurso de crimes. Mas se este concurso for um concurso que faça com que o sujeito esteja sendo acusado, processado e até mesmo condenado por dois ou mais crimes, sendo que o crime é único, eu não posso ter um concurso de crimes. Na verdade, o que eu tenho
é um conflito ou concurso aparente de normas. Então, esse conflito de normas é meramente aparente. A gente vai ter que aprender a resolver esse conflito. E esse conflito, ele se resolve através de princípios. Mas antes da gente trabalhar os princípios, verificar cada um deles e em que caso nós vamos utilizá-los e qual a consequência de cada um desses princípios, vamos aos exemplos de conflito ou concurso aparente de normas. Exemplo número 1. A mãe que mata o próprio filho logo após o parto, estando sob influência do estado puerperal. Bom, a mãe que mata o próprio filho logo após ou durante o parto, estando sob influência do estado puerperal, ela na verdade mata alguém. Então a gente poderia enquadrar a conduta desta mãe no artigo 121 do Código Penal. Mas nós também temos esta mãe se enquadrando na conduta do infanticídio, o artigo 123. Mas é notório e inequívoco que nós temos aqui um crime único. Essa mãe não praticou 2 crimes. O que ocorre aqui é um conflito entre o artigo 121 do Código Penal e o artigo 123. Um conflito aparente de normas. Eu não posso punir em concurso de crimes essa mulher. Na verdade, ela cometeu apenas um deles. Mas perceba, a conduta se enquadra em 2 normas. Então eu tenho um conflito aparente de normas. Exemplo número 2. Eu importo da Bolívia uma quantidade de cocaína. Ao importar cocaína da Bolívia, eu me enquadro em 2 normas. Primeiramente, no artigo 334-A do Código Penal, que é o crime de contrabando, artigo 334-A do Código Penal, e também me enquadro no artigo 33 da Lei Antidrogas, que é a Lei 11.343/06. Acontece que eu pratiquei um crime único. Eu pratiquei o crime de importar drogas. Importar uma substância que é proibida. Por isso que a minha conduta se enquadra tanto no artigo 334-A do Código Penal, quanto no artigo 33 da Lei de Drogas, Lei 11.343/06. Mas eu não posso ser punida por tráfico de drogas e por contrabando. Porque, na verdade, não houve 2 crimes. Então, não posso ter um concurso de crimes. O que eu tenho aqui, na verdade, é um conflito aparente de normas. Terceiro exemplo. Eu sou funcionária pública e vou me apropriar de um bem público. Sem autorização, de forma ilícita. Então, a minha conduta vai se adequar aqui também em 2 normas. A minha conduta se adequa no artigo 168 do Código Penal, que trata da apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal, mas também se enquadra, oi Tamires, também se enquadra no artigo 312 caput, primeira parte, também do Código Penal. Então, na verdade, nesse terceiro exemplo, nós temos um crime único, mas que se adequa a 2 normas. Mas eu não posso ter esse funcionário público sendo punido 2 vezes, sendo que ele praticou um crime só. Sendo que ele praticou um crime único. Isso, na verdade, seria um bis in idem. E não pode haver bis in idem no ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu preciso resolver esse conflito, que é um conflito meramente aparente entre a norma do 168 do Código Penal e a norma do 312 também do Código Penal. Quarto exemplo, eu quero matar. Então, para isso, eu dou um tiro na cabeça da vítima, que morre instantaneamente. Eu tenho um crime único aqui.
mas eu lesei a integridade física de uma pessoa, eu matei alguém. Então, matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Lesionar a integridade física ou a saúde de outrem, artigo 129 do Código Penal. Mas eu não tenho um concurso entre o 121 e o 129 nesse caso. Nesse caso que eu tenho um conflito aparente de normas que vai se resolver através de princípios. A gente vai ter que verificar qual dos crimes é aplicável nesse caso e por quê. Qual é a forma técnica de se resolver esse conflito entre o 121 e o 129, nesse caso especificamente. Sexto exemplo. Mais uma vez eu quero matar alguém. Eu vou até uma praça com emprego de arma de fogo. Eu tenho porte de arma, tá? Então eu vou portar essa arma com autorização, vou chegar até a praça e vou atirar na direção da vítima. Isso numa praça pública, onde várias pessoas estão passando por ali. Entretanto, ao atirar contra a vítima, em razão de uma péssima pontaria, eu acabo atingindo uma árvore. E na hora que eu ia dar o segundo tiro, alguém segurou meu braço e me impediu de prosseguir na execução. Essa conduta, ela se adequa a 3 normas. Nós vamos ter aqui o artigo 132 do Código Penal, exposição da vida ou da saúde a perigo de outrem. Eu vou ter aqui o crime de disparo de arma de fogo em lugar público, artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que é a lei número 10.826 de 2003. E tenho a tentativa de homicídio, que é o artigo 121 do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso 2, também do Código Penal. Só que eu não posso responder por 3 crimes. Eu não pratiquei 3 crimes. É notório e inequívoco que eu tenho aqui um crime único e não, na verdade, um concurso de crimes. Só que esse crime único se adequa a 3 normas. Então eu tenho o chamado conflito ou concurso aparente de normas. 7º exemplo. Eu quero matar alguém. Para isso eu vou desferir na vítima 5 golpes. Com taco de beisebol, 5 facadas, 5 tiros. E a vítima vai morrer no 5º tiro, na 5ª facada, no 5º golpe com taco de beisebol. Então, eu, para alcançar o resultado morte, tive que lesionar a vítima mais de uma vez. Então, foram 5 lesões e o homicídio. Só que eu não posso responder por 6 crimes. Isso é um bis in idem. E não pode haver bis in idem. Princípio do non bis in idem. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um crime único e um conflito aparente de normas que a gente precisa resolver. Eu não posso responder, repito, por 6 crimes quando pratiquei um crime só. Se isso acontecer, haverá um bis in idem, haverá uma lesão ao princípio do non bis in idem. 8º exemplo. Para furtar uma joia, eu invado um domicílio. Nessa situação, podemos ter um concurso de crime, sim, entre a invasão de domicílio e o crime de furto. Mas percebam que a invasão de domicílio foi utilizado como meio para furtar. Então é possível aqui que o juiz condene por crime único. E a gente vai aprender como é que isso é possível já já. Mas percebam que quando eu dou 5 facadas, por exemplo, para matar alguém, não há dúvida que é um conflito aparente de normas. Já quando eu invado o domicílio para furtar uma joia, a gente vai ter controvérsia se isso se caracterizaria como um conflito aparente de normas
ou um concurso de crimes. Outro exemplo que segue essa mesma linha, esse seria o 9º exemplo, é o sujeito que falsifica um documento público, uma escritura de um imóvel, e vende esse imóvel para alguém. Então nós temos aqui a falsificação de documento público, artigo 297 do Código Penal. Nós temos o uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal, e o estelionato, artigo 171 também do Código Penal. Então, é possível um concurso de crimes? Sim, é possível. Aqui é possível. Mas a defesa tem que buscar convencer o juiz de que isso aqui é um crime único, porque tanto a falsificação quanto o uso de documento falso foram com o fim de alcançar uma vantagem devida, foi com a finalidade de alcançar o estelionato. Ok? Bom, deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Bom, acho que por enquanto tá ok. Ah, sim, 10º exemplo. O sujeito que vai roubar uma pessoa, a arma de fogo dispara e ele foge com a res furtiva, com a coisa subtraída. Nós temos aqui o roubo, né? A possibilidade de puni-lo por roubo. Nós temos aqui uma morte, tendo em vista que em razão do tiro a vítima morreu, homicídio. E temos aqui um roubo seguido de morte, também conhecido como latrocínio. A Ana Paula vai ser punida por latrocínio, roubo e homicídio, um concurso entre esses 3 crimes? Não. Isso é um conflito ou concurso aparente de normas. Senão a gente comete bis in idem se a gente admitir o concurso entre esses crimes, nesse caso especificamente. Outro exemplo. O sujeito sequestra a vítima e exige um resgate para a sua libertação. Esse sujeito, ele privou alguém da sua liberdade de locomoção, mediante sequestro ou cárcere privado. Então, ele se enquadra no artigo 148 do Código Penal. Esse sujeito extorquiu alguém, artigo 158 do Código Penal. E ele extorquiu alguém mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. Ele vai responder por 3 crimes, por sequestro, extorsão e extorsão mediante sequestro? Não. Senão seria um bis in idem, o princípio é do non bis in idem. Então, na verdade, o que nós temos aqui é um conflito ou concurso aparente de normas. Então, nós temos aí 10 ou 11 exemplos, agora já não lembro mais quantos exemplos nós vimos, de conflito ou concurso aparente de normas. E quando eu tenho um conflito ou concurso aparente de normas, quando eu estou diante de uma situação como essa, eu preciso resolver o conflito. Só que aqui nós somos técnicos, né? Nós não somos leigos. Então a gente não vai trabalhar com achismo. Aí eu acho que a mãe responde por infanticídio. Aí eu acho que naquele caso do funcionário público responde por peculato. Aí eu acho que naquele caso que o sujeito deu um tiro na praça pública para matar alguém, tentativa de homicídio. Aí eu acho que naquele caso das 5 facadas para matar, eu acho que tem que ser só homicídio. A gente não pode trabalhar com achismo, percebe? A gente tem que resolver o conflito de forma técnica. Então, é isso que nós vamos aprender agora. Quais são os princípios, quando utilizar cada um deles e qual a consequência de cada um deles. O que cada um desses princípios manda fazer para resolver o conflito. Então, primeiramente, princípio da consunção, também chamado de princípio da subsunção ou absorção. Consunção, subsunção ou absorção. Esse princípio você só vai utilizar em 3 casos. Quando você estiver diante de um crime progressivo, de um crime complexo ou de uma progressão criminosa. Então, se você está diante de um crime complexo, de um crime progressivo
ou de uma progressão criminosa, você vai aplicar o princípio da consunção, subsunção ou absorção. Quando é que eu tenho um crime complexo? Quando o tipo penal contém 2 ou mais tipos. Vamos lá? Então eu tenho uma norma penal incriminadora e essa norma contém 2 ou mais tipos penais. Exemplo, latrocínio. O latrocínio é um crime complexo por quê? Porque dentro do latrocínio nós vamos encontrar o roubo simples e vamos encontrar também o homicídio. Então, dentro do latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, parte final do Código Penal, nós temos o homicídio, a morte, e nós temos a subtração de coisa alheia móvel mediante violência à pessoa, o roubo. Então, o latrocínio tem dentro dele 2 tipos penais autônomos, por isso que ele é dito crime complexo. Outro exemplo é a extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal, é um crime complexo porque dentro dele eu tenho outros tipos penais autônomos. Eu tenho o crime de sequestro ou cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, e tenho o crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Então, a extorsão mediante sequestro é um crime complexo. Então, quando eu tenho um conflito aparente de normas que envolve crime complexo e os tipos que o compõem, então, quando a extorsão mediante sequestro está em conflito com extorsão, está em conflito com sequestro, o princípio que a gente utiliza para resolver esse conflito aparente de normas é o princípio da consunção, também chamado de princípio da subsunção, também chamado de princípio da absorção. Outra situação em que nós vamos aplicar o princípio da consunção, subsunção ou absorção é quando eu tenho crime progressivo e quando eu tenho progressão criminosa. É muito tênue a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa. É tão tênue que alguns doutrinadores tratam como se fossem sinônimos, mas na verdade não são. Em ambos, tanto no crime progressivo quanto na progressão criminosa, eu tenho sujeito que precisa, para alcançar o crime que ele deseja, passar por outros crimes. Então, para alcançar o crime que ele deseja, ele vai progredindo através de outros crimes. Exemplo: para matar alguém, eu dou 5 facadas. Então, na primeira facada, eu não tenho o resultado desejado, que é a morte. Então, eu preciso dar mais uma facada. Com isso, eu já estou entrando na progressão criminosa ou no crime progressivo, porque em ambos eu tenho que passar por crimes até alcançar o crime finalmente almejado, finalmente desejado. Então, segunda facada, dali em diante, eu já posso ter crime progressivo ou progressão criminosa. Outro exemplo: para praticar denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal, eu vou ter que passar por um outro crime chamado calúnia, artigo 138 do Código Penal. Então, para alcançar o crime desejado, denunciação caluniosa, eu vou ter que passar por outro crime, que é o crime de calúnia. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de crime meio e crime fim. Então, eu vou progredindo até alcançar o que eu desejo,
Então eu passo pela calúnia para alcançar a denunciação caluniosa. Eu passo pelo 138 para chegar nos 339. Lembrem-se, progredir é ir aos poucos, em dose homeopática. Quando a gente diz que fulano está progredindo no trabalho, provavelmente ele começou por baixo. Começou, por exemplo, como office boy, passou para gerente, diretor, superintendente, até chegar, por exemplo, à presidência da empresa. Então a gente diz, poxa, fulano progrediu em doses homeopáticas. Ele está chegando lá. Agora, então qual seria a diferença entre o crime progressivo e a progressão criminosa? Vou dar mais 2 exemplos. Lembra o exemplo que eu dei no início da aula? Eu falsifico um documento público, por exemplo, uma escritura de um imóvel, uso esse documento para enganar uma pessoa e fazer com que essa pessoa adquira o imóvel, que não é meu ou que não existe, e com isso eu obtenho uma vantagem econômica ou patrimonial indevida. Então eu tenho aqui uma situação de progredir. Eu comecei primeiro falsificando documento, aí usei o documento, enganei a vítima me entregou a vantagem indevida. Então, para conseguir o que eu queria, que era a vantagem patrimonial ou econômica indevida, eu tive que passar por outros crimes. Passei pela falsificação de documento público, pelo uso do documento público, até chegar onde eu queria. Então, eu tenho aqui, nitidamente, os crimes meios para o crime fim, que era o que eu desejava. Outro exemplo que a gente viu antes foi o exemplo de entrar na casa, invadir domicílio para furtar uma joia. Então, eu vou invadir domicílio para furtar uma joia. Então, a invasão do domicílio é um meio que eu utilizei para furtar a joia. Então, eu tenho invasão do domicílio e tenho furto, mas um é meio para o outro. Pelo menos foi nesse caso concreto. Pelo menos foi nesse caso concreto. É aí que está a diferença entre o crime progressivo e a progressão criminosa lato sensu. A progressão criminosa estrito sensu, ela praticamente é sinônimo de crime progressivo. A diferença só está no momento em que o sujeito resolve ir para o crime fim. A grande diferença está no crime progressivo e na progressão criminosa lato sensu ou em sentido amplo. A progressão criminosa, ela vai estar presente quando o crime meio não for sempre necessário para alcançar o crime fim. Vou repetir. Nós teremos progressão criminosa quando o crime meio não for sempre necessário para alcançar o crime fim. Foi necessário no caso concreto, mas não é sempre necessário. É o caso de invadir domicílio para furtar. Toda vez que alguém vai furtar, necessariamente tem que invadir domicílios? Não. Mas no caso concreto, para furtar uma determinada joia, o sujeito teve que invadir o domicílio. Então, a invasão de domicílio foi um meio necessário no caso concreto, mas não é um meio necessário sempre. Por isso que isso não é um crime progressivo, é uma progressão criminosa. Para praticar estelionato, eu tenho que sempre falsificar documentos? Não. Mas no exemplo da venda do imóvel que não é meu ou que não existe, foi necessário falsificar uma escritura, um documento público. Eu precisei passar pelo 297 do Código Penal para alcançar 171 do Código Penal. Então, ele foi necessário como meio no caso concreto. Mas não é sempre meio necessário para os estelionatos falsificar documentos.
Então eu tenho aqui uma progressão criminosa e não um crime progressivo. Porque no crime progressivo, o meio é sempre necessário. Então, quando eu dou 5 pauladas, 5 facadas, 5 tiros para matar alguém, eu tenho em cada facada, em cada paulada, em cada tiro, eu tenho uma lesão corporal. Que eu fui progredindo nela até chegar onde eu queria, que era matar alguém. Então, se desde o primeiro momento eu queria matar, e as facadas, a lesão corporal, pauladas, facadas, tiros, etc., foi com esse fim, eu tenho crime progressivo. Por quê? Porque para matar alguém eu sempre tenho que lesionar. A lesão corporal é sempre um meio necessário para o homicídio. Não há como praticar homicídio sem lesionar. E eu fui progredindo na lesão até alcançar o que eu queria, matar alguém. Então, isso é um crime progressivo. Agora, se eu começo dando facadas, querendo apenas lesionar, e durante as facadas eu resolvo matar, facadas, pauladas, tiros, enfim, eu tenho o que alguns doutrinadores chamam de progressão criminosa estrito sensu, em sentido estrito. Então, tanto na progressão criminosa estrito sensu, quanto no crime progressivo, o meio é sempre necessário. Só que no crime progressivo, desde o início da execução, o sujeito desejava alcançar o crime fim. E na progressão criminosa estrito sensu, ele começa desejando somente o crime meio e durante a execução do crime meio, ele resolve alcançar o crime fim. Mas o meio é sempre necessário para aquele crime fim. Denunciação caluniosa. É possível praticar denunciação caluniosa sem praticar calúnia? Não tem como. A calúnia é meio necessário sempre para a denunciação caluniosa. Então, o que eu tenho aqui é crime progressivo. Tudo bem? Bom, se eu tenho crime complexo, se eu tenho crime progressivo, se eu tenho progressão criminosa, seja uma progressão criminosa estrito sensu ou lato sensu, eu vou aplicar o princípio da consunção para que o sujeito responda por um único crime e não em concurso de crimes, em razão do princípio do non bis in idem. Ah, Miguel, só tu mesmo, rapaz. Tu não vale nada. Bom, eu vou deixar a retransmissão para todo mundo, menos pro Miguel, tá? O Miguel vai perder a aula de hoje, metade da aula de hoje ele já perdeu, tá, Miguel? Brincadeirinha. Bom, e aí, quando eu tenho o princípio da consunção, o que vai acontecer? Olha o nome do princípio. Consunção, absorção, subsunção. O próprio nome já vai dizer qual é a consequência do princípio da consunção, subsunção ou absorção. Um dos crimes vai absorver o outro. Aí vem o problema. Quem absorve quem? A maioria vai dizer que o crime fim absorve o crime meio. Então, se eu dou 5 facadas para matar, o homicídio absorve as lesões corporais. E eu respondo só por homicídio. Se eu entrei na casa, invadi domicílio para furtar, eu respondo só pelo furto, que vai absorver a invasão de domicílio. Se eu falsifiquei o documento, usei para o estelionato, que é o crime fim, vai absorver os crimes meios, falsificação de documento e uso de documento falso. E assim por diante. O latrocínio absorveria o homicídio e o roubo. A extorsão mediante sequestro absorveria o sequestro e a extorsão. Enfim, o crime fim absorveria o crime meio. Isso, inclusive, é o posicionamento recente, 2016, do STJ,
que recentemente aplicou o princípio da consunção numa hipótese de falsificação de documento e descaminho. O sujeito falsificou um documento para praticar descaminho. 334 do Código Penal. Provavelmente ele falsificou um documento público, artigo 297, então 297 foi meio para o 334. Só que se você observar, a pena do descaminho, ela é menor do que a pena da falsificação de documento público. Mas o STJ diz, no princípio da consunção, o crime fim absorve o crime meio, ainda que a pena do crime fim seja menor que a do crime meio. Então, para o STJ, aplicando-se o princípio da consunção, o crime fim vai absorver o crime meio, ou os crimes meios. O crime fim vai absorver o crime meio, ou os crimes meios, ainda que a pena dele seja menor. Mas vocês vão encontrar na doutrina alguns doutrinadores dizendo que o crime que vai absorver o outro é aquele que tiver a pena maior. O crime mais grave absorve o menos grave. Mas esse não é o posicionamento majoritário, também não é o mais interessante para a defesa. Para acusação, o ideal é o concurso de crimes, mas já que não é possível, então esse é um posicionamento interessante para acusação. E é minoritário. E não é o do STJ, posicionamento de 2016, posicionamento recente do STJ. Para o STJ, repito, o crime fim absorverá o crime meio quando aplicado o princípio da consunção, subsunção, absorção, ainda que a pena do crime fim seja menor que a pena do crime meio. Tudo bem? Bom, se eu não tenho crime complexo, se eu não tenho crime progressivo, se eu não tenho progressão criminosa lato ou estrito sensu, então eu não posso aplicar o princípio da consunção, o princípio da absorção, o princípio da subsunção. Então eu vou observar agora se é possível aplicar os outros princípios. Mas antes, na progressão criminosa estrito sensu, o juiz não é obrigado a aplicar o princípio da consunção. Veja bem, na progressão criminosa estrito sensu, o crime meio não é sempre necessário para o crime fim. Caso, por exemplo, da falsificação do documento para o descaminho, da falsificação de documento para o estelionato, da invasão de domicílio para o furto. Nem sempre para furtar eu tenho que invadir domicílios. Nem sempre para praticar descaminho o sujeito tem que falsificar documentos. Nem sempre para praticar estelionato o sujeito tem que falsificar documentos. No caso concreto, foi necessária a falsificação, foi necessária a invasão de domicílio. Mas isso não é meio sempre necessário. Só foi necessário naquele caso. Então o juiz pode entender perfeitamente que aqui nós temos um concurso de crimes e condenar o réu por todos eles em concurso. A defesa tem que tentar convencer o juiz de que, tendo em vista que o crime foi meio para outro, que seria um bis in idem puni-lo pelos dois, pelos três, por todos eles. Então, se o juiz se convencer do princípio da consunção, aí sim ele vai aplicar um crime absorvendo os demais. E, para a maioria, o crime fim absorve o crime meio, independentemente de ter uma pena maior ou menor. Isso é irrelevante. Posicionamento do STJ. Já no crime progressivo e na progressão criminosa, estrito sensu, o juiz é obrigado a aplicar a consunção. Por quê? Porque o crime meio é sempre necessário para o crime fim. Só tem detalhe. E se o crime meio tiver um bem jurídico
diferente do crime-fim. Imagine o seguinte: a calúnia é crime contra a honra. A denunciação caluniosa é crime contra a administração da justiça. Artigo 138 e artigo 339 do Código Penal, respectivamente. Então, vocês vão encontrar alguns doutrinadores dizendo que a denunciação caluniosa não poderia absorver a calúnia porque os bens jurídicos são completamente distintos. Um é crime contra a honra, é crime contra a pessoa, e o outro é crime contra a administração pública, especificamente a administração da justiça. Então, o sujeito deveria responder pelos dois. Mas o que prevalece é que o bem jurídico ser distinto não impede a aplicação do princípio da consunção quando se está diante de crime progressivo ou de progressão criminosa, estrito sensu. Tudo bem? Inclusive para o STJ. Aliás, para o STJ, me parece, inclusive, que até quando estamos diante da progressão criminosa lato sensu, ele aplica o princípio da consunção, como fez quando aplicou a consunção entre o descaminho e a falsificação do documento, fazendo com que descaminho absorvesse a falsificação do documento, sendo que descaminho é crime menos grave. Ok? Então, o que prevalece é que o crime fim absorve o crime meio. No crime progressivo, no crime complexo e na progressão criminosa estrito sensu, a aplicação do princípio para a maioria é obrigatória. Só não seria obrigatória na progressão criminosa lato sensu, porque o crime não é meio sempre necessário, podendo o juiz optar pelo concurso de crimes, dizendo que não há lesão ao princípio do non bis in idem. Bom, se eu não tenho consunção, o que nos resta são outros princípios para resolver o conflito aparente de normas. E aí você vai fazer o seguinte, você vai ler as normas que estão em conflito. Se você percebe que não é consunção, por que não é consunção? Porque consunção só cabe nesses três casos: crime complexo, crime progressivo e progressão criminosa, seja estrito sensu ou lato sensu. Se não é nenhum desses três casos, então esquece o princípio da consunção, esquece o princípio da subsunção, esquece o princípio da absorção. E aí você vai ler as normas que estão em conflito. Se você ler as normas conflitantes, esquece o caso concreto, você vai pegar a lei penal e vai ler as normas. Ler o preceito primário da norma. Ler a conduta que está descrita no tipo penal incriminador. Se elas tiverem algo em comum, e quando eu digo algo em comum, pode ser apenas uma palavrinha, você vai aplicar o princípio da especialidade. E aí, quando você aplica o princípio da especialidade, você vai verificar que uma norma tem tudo que a outra norma tem. Só que ela tem detalhes, que são chamados de especializantes. A norma que tem esses detalhes, esses especializantes, ela é chamada de norma especial. A outra é a norma geral. Havendo conflito entre a norma especial e a norma geral, você aplica a especial. É como se a norma especial estivesse derrogando a norma geral no caso concreto. Então vamos ao exemplo do infanticídio em concurso, em conflito com o homicídio. Se você ler as normas, você vai ver que o 121 e o 123 têm algo em comum. O verbo, o núcleo, matar. Além do matar, temos também em comum o fato de matar alguém. Só que no 123, não é qualquer pessoa que morre, não é qualquer pessoa que mata, não é em qualquer circunstância que a vítima morre. Então, o 123, ele é parecido com o 121, ele tem o mesmo núcleo, o mesmo verbo, matar, mas o 123 do Código Penal, ele tem detalhes que o 121 não tem. O próprio filho, logo após, durante o parto, influência do estado puerperal.
que são chamados especializantes. Por isso que o 123, em relação ao 121, é uma norma especial. O 121, portanto, é a norma geral. Havendo conflito entre elas, a gente aplica só a especial em detrimento da geral. Por isso que, naquele primeiro exemplo que eu dei no início da aula, a mãe vai responder só por infanticídio. Outro exemplo foi o do importar cocaína da Bolívia. Eu importo cocaína da Bolívia. Eu não tenho crime progressivo, eu não tenho progressão criminosa, eu não tenho crime complexo. Então, eu vou ler as normas que estão em conflito. Eu vou ler o 334A do Código Penal, importar mercadoria proibida. Eu vou ler o 33 da Lei de Drogas, importar drogas ilícitas, sem autorização. Então, eu tenho semelhança entre esses dois tipos penais. O núcleo, importar. Então, eu vou utilizar do princípio da especialidade, já que não cabe consunção. Eu sempre começo pela consunção. Não sendo possível, eu leio as normas em conflito. Se elas tiverem algo em comum, eu aplico especialidade. A norma especial é aquela que tem detalhes. A que tem detalhes é a Lei de Drogas. Porque não é qualquer mercadoria proibida que vai ser importada. É a droga ilícita. E o contrabando passa a ser a norma geral. Então, havendo conflito entre a norma especial e a norma geral, a gente aplica a especial. Por isso que, nesse caso, de importar cocaína da Bolívia, o sujeito responde somente por tráfico de drogas. Ok? Outro exemplo. Funcionário público que se apropria de um bem público, no exercício ou em razão da função, o qual tinha, a posse em razão da função. Nós vimos que essa conduta se adequa ao artigo 168 do Código Penal, apropriação indébita, mas também se adequa ao artigo 312, caput, primeira parte do Código Penal, peculato. Peculato, apropriação. Lendo as normas, você vai ver que elas têm algo em comum, o verbo, apropriar-se. No artigo 120 e 168, nós temos apropriar. No 312, nós também temos apropriar. Então, elas são parecidas e a situação não é de crime progressivo, nem progressão criminosa, nem crime complexo. Então, o que nós temos? Que ler as normas, vimos que elas são parecidas, vamos aplicar o princípio da especialidade. A norma especial é aquela que tem os detalhes chamados de especializantes, que é o peculato, e a norma geral é que sobrou a apropriação indébita. Por isso que esse funcionário vai responder somente por peculato. Agora, se não for consunção nem especialidade, só sobrou o princípio da subsidiariedade da norma. Não confundam subsidiariedade da norma com subsidiariedade do direito penal. São coisas distintas, tá? Então, subsidiariedade da norma significa que, dentre as normas que estão em conflito, uma não tem nada a ver com a outra. Elas não têm nada em comum. O conflito só surge quando surge o caso concreto. Lendo as normas, você não vê nada em comum entre elas, você não vê nada que possa levar a um conflito entre elas. Mas quando surge o caso concreto, o conflito entre elas surge. Exemplo, aquele caso do sujeito que vai matar alguém na praça pública, que eu dei como exemplo no início da aula. Então, a gente viu que caberia o 132 do Código Penal, caberia o 15 do Estatuto de Desarmamento e caberia a tentativa de homicídio 121 na forma do 14, inciso 2 do Código Penal. Se você ler as normas que estão em conflito, você vai ver que uma não tem nada a ver com a outra. Quer ver? Tentar matar alguém. Expor a vida ou a saúde de outro a perigo. Disparo de arma de fogo em lugar público. Você nunca imaginar que essas normas algum dia poderiam estar em conflito, porque uma não tem nada a ver com a outra. Então, o conflito entre elas só surge quando surge o caso concreto. Quando a Ana Paula vai numa praça pública com um porte de arma e dá um tiro, erra e acerta uma árvore e é segurada por alguém. Quando surge o caso concreto é que surge o conflito entre essas normas. Lendo, elas não têm nada a ver uma com a outra.
Então, nesse caso, você aplica o princípio da subsidiariedade. Agora sim, a norma que vai ser aplicada é aquela que tiver a pena maior, a mais grave, que a gente vai chamar de norma primária. A norma primária, quando a gente está aplicando o princípio da subsidiariedade das normas, ela é a que tiver a pena maior. No caso, homicídio, 121. As outras serão subsidiárias. E aí, no conflito entre a norma primária e as normas subsidiárias, a gente aplica somente a norma primária para não ter bis in idem, para resolver o conflito aparente de normas. Tudo bem? Só ver um detalhezinho aqui, rapidinho. Peraí. Eu tô só com 6% de bateria. Eu vou ter que colocar meu celular para carregar. Eu vou parar a transmissão, vou colocar para carregar e volto com a parte 2, tá bom? Então, a gente vai ter esses 3 princípios para como saber se aplica subsidiário ou concurso. Bom, você vai olhar o caso concreto, porque o conflito surge com o caso concreto. O conflito não surge com as normas em abstrato, surge com o caso concreto, quando você vai aplicar no caso concreto. E aí você vai conseguir visualizar se você está diante de um crime único ou de vários crimes. Lógico que tem algumas situações em que vai ter controvérsia. Por exemplo, quando o sujeito subtrai um único patrimônio, mas mata 2 pessoas. Aqui tem discussão se são 2 latrocínios ou um crime só. Mas uma vez que seja crime único, eu não posso responder por roubo, por homicídio e por latrocínio, porque aí seria um bis in idem. Então, sendo crime único, eu não posso ter conflito, eu não posso ter concurso de crimes. O que eu tenho é um conflito aparente de normas. Tudo bem? Então, você consegue, diante do caso concreto, visualizar se é crime único ou se é um concurso de crimes. Você vai ver quando há bis in idem e quando não há bis in idem. Nas situações que haverá controvérsia, a gente obviamente vai verificar os posicionamentos, jurisprudência e aplicar o que for mais interessante para o cliente, se você estiver acusando ou defendendo. Tudo bem? Numa prova, a prova vai te trazer um contexto fático que você vai perceber se ali tem uma discussão, se é crime único ou não. E se for crime único e tiver mais de uma norma aplicável, você tem que resolver com subsidiariedade da norma, com consumção ou com especialidade. Não tem outra hipótese. Eu vou carregar o celular, volto com a parte 2. Agora, olha só, falta um princípio, que é o princípio da alternatividade. Esse a gente vai tratar separado, porque a maioria entende que ele não resolve conflito aparente de normas. Na verdade, ele resolve conflito aparente de núcleos, ok? Vou botar para carregar e já volto. Até já.